bênção, né? Gostoso, gostoso poder fazer. Eu vi a princípio, eu falei assim, nossa, 3? Vamos lá, só não vou pegar no puxo pastoral, mas vamos orar. E é gostoso ver o que Deus tem feito. E as meninas aqui, eu tenho os irmãos mais próximos, sabem de tudo que tem acontecido lá em casa, na experiência. Domingo passado de manhã, a Nívia trouxe as sobrinhas dela aqui na igreja. São 2 pequeninas de 2 anos que estão em casa, já tem um tempinho. E aí teve um dia até que alguém perguntou, e aí, essas menininhas ali e tal, você adotou? Eu falei, eu não adotei, mas elas olham para mim e falam, papai, né? Eu falei, não, tio. E aí, mudou o pensamento? Eu falei, não mudei nada, pelo contrário, o Senhor confirmou na minha vida que os meus filhos já me bastam, e eu não quero mais, quero apenas esses momentos, assim, orar, consagrar, ver os casais terem filhos, e ver os meus crescerem, porque Deus já me abençoou nessa parte. Glória a Deus por isso, amém. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro de Atos, no capítulo 15, nós vamos retomar aqui a história de Atos. No domingo passado nós tivemos o encerramento da campanha. Ainda está aqui para você lembrar que hoje, caso você tenha esquecido, você pode fazer. Alguns até brincaram comigo quando eu entrei, né? Pastor, está diferente. Eu falei, pois é, né? Eu passei todo esse tempo vindo só com a Gil, camiseta ali, que eu falei até para mostrar que mudou. Eu vou diferente, então coloquei aqui um blazer, mas estou com uma outra camiseta de campanha. Eu entrei naquela fase da vida que a gente abre o guarda-roupa e só tem camiseta de campanha, de igreja, né? Missões de 2016 para cá eu tenho 3 de cada, assim, ó, beleza. E eu falei, eu preciso renovar, eu preciso comprar camiseta que não seja do Conselho Missionário, viu, Eduardo? Só tem camiseta do Conselho Missionário lá em casa. Então, aí as que não foram do Conselho Missionário foram dos 25 anos da igreja, que foram 2, né? Então é uma bênção. Graças a Deus por isso. Então, Atos capítulo 15, nós estamos voltando então a jornada no livro de Atos. Nós estamos vendo aqui como a igreja está nascendo e observando o que é que nós como igreja precisamos nos atentar, porque não somos nós que vamos mostrar que a Bíblia precisava ser diferente. A Bíblia que mostra o que nós precisamos fazer. Então é nós que olhamos para a Bíblia e vemos se estamos diferentes ou não. Se estamos diferentes, precisamos nos adequar, porque a Bíblia, até como dito hoje na classe de manhã, é a nossa única regra de fé e prática. Então nós nos voltamos para a Bíblia. E o capítulo 15 de Atos é um capítulo polêmico, é um capítulo importante, porque nós vamos ver o primeiro concílio da história da igreja. Vamos entender um pouco o que é isso. Atos capítulo 15, a partir do versículo 1, eu vou ler aqui na NVT, acredito que vai ser projetado na mesma versão, mas o pessoal em casa, enfim, acompanha aí a leitura a partir do versículo 1, tá bom? Atos capítulo 15, a partir do versículo 1, diz o seguinte: chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Versículo 5. Contudo, alguns dos irmãos pertenciam à seita dos fariseus, se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei mosaica. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé.
Então por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós e nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Todos ouviram em silêncio enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. 15, versículo. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito: depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios. Todos os que chamei para serem meus, o Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Versículo 19. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo que se abstenham dos alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois essas leis de Moisés são pregadas a todos os sábados nas sinagogas judaicas, em todas as cidades, há muitas gerações. Versículo 21, versículo 22 diz: Então os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram a Antioquia da Síria, como Paulo e Barnabé, para informar sobre a decisão. Os homens escolhidos eram 2 líderes entre os irmãos, Judas, também chamado Barsabás, e Silas. Amém. Temos aqui então um relato importante de algo que está acontecendo na igreja, porque nós temos aqui mais um momento novo. As coisas estão acontecendo de maneira muito intensa no livro de Atos, e nós podemos observar aqui que a igreja vai tomando uma dimensão cada vez maior. Então, a primeira viagem missionária já aconteceu, Paulo já viajou, Paulo e Barnabé saíram anunciando o Evangelho, foram escolhidos ali na igreja de Antioquia para levar a palavra, e nós percebemos que a igreja é realmente um misto ali de pessoas e de pleno domínio do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem comanda e quem manda, e com isso as pessoas começaram a se converter. E diferente de como as coisas foram no início, onde só se convertiam os judeus, agora nós temos cada vez mais pessoas que não têm ligação alguma com o judaísmo. Uma das estratégias de Paulo era chegar em determinadas cidades, e praticamente toda cidade tinha uma sinagoga. E o que é uma sinagoga? Sinagoga era uma escola judaica. Era onde os judeus criavam um lugar para pregar e para falar da lei. Independente do lugar, independente do país, era o lugar onde os judeus consideravam sagrados, era o lugar para debater e aprender a lei. Então Paulo chegava na cidade, procurava uma sinagoga, através da lei ele começava a pregar, e aí as pessoas iam se convertendo. Mas não era todo lugar que as pessoas aceitavam de bom grado. Tinham lugares que as sinagogas não eram permitidas, e Paulo não estava nem aí. Paulo ia para o lugar que fosse. E aí cada vez mais pessoas sem ligação com o judaísmo iam reconhecendo Jesus como Filho de Deus. E isso começa a causar um grande problema, porque a igreja então vai precisar entender, e quando eu digo isso, as pessoas vão precisar entender que estão diante de um fato novo. Por um bom tempo do primeiro século existia uma grande dúvida: será que esses discípulos, será que o cristianismo não é mais uma seita ligada ao judaísmo? Porque o judaísmo era uma religião antiga e defendida com muito vigor, mas às vezes surgiam algumas dissensões, e isso ia criando grupos. Tanto que no começo os cristãos eles recebem o nome de seguidores do caminho. É a primeira expressão que marca em Atos. Depois que a igreja começa a se espalhar, ou como nós cantamos, quando a igreja se espalhou por todo o canto que havia, providência assim chegou por mão de Deus a Antioquia. Lembraram de novo, né?
A gente sempre lembra desse cântico, não tem jeito, marca em Atos, né? Quando a igreja está em Antioquia, quando nós temos ali já pessoas, não mais só os apóstolos, mas pessoas que estão se convertendo verdadeiramente. Aqueles homens começam a viver de maneira tão intensa o que eles pregam, que ali em Antioquia surge pela primeira vez o nome cristão. O nome cristão surge porque as pessoas ouviam a mensagem, olhavam para quem estava pregando, e aquelas pessoas viviam tão intensamente o que eles pregavam, que eles começaram a chamar cristãos, pequenos cristos. Porque tem um detalhe: a população de Antioquia, e aqui nós já temos alguns longos anos se passaram desde que Cristo ressuscitou. Aquelas pessoas que começaram a chamar os outros de cristãos, elas não tiveram contato visual com Jesus. Jesus não andou por ali. De onde é que eles tiraram aquilo? É porque aqueles homens pregavam sobre um Cristo que oferecia outra face, um Cristo que havia entregado sua vida, um Cristo que mandava amar, e eles amavam. E como fruto de uma pregação poderosa e de uma vida reta, surge o nome cristão. E aí vai se disseminando isso cada vez mais. Mas existia uma certa preocupação, ou uma certa a ideia até pejorativa, de que era apenas mais uma divisão do judaísmo. E nesse momento a igreja está entre uma discussão: nós somos de fato algo diferente, ou somos apenas mais um grupo religioso que tem como baseado a fé na prática de determinados mandamentos? Tem um cântico que nós cantamos aqui na igreja, que eu gosto muito e já falei isso várias vezes, que fala: eu acredito em Jesus, eu conversei com ele hoje, e no refrão diz: eu não sou membro de religião. E aí alguns podem pensar: como é que um pastor está falando que não segue religião? Porque os sistemas religiosos, eles são baseados especialmente no que nós fazemos. Em qualquer religião que você for, em qualquer religião que você procurar, em qualquer filosofia religiosa, vai estar envolvido o fato de fazermos algo, de pagarmos algo. O judaísmo era assim, porque o judaísmo é baseado na lei, uma lei que exige, uma lei que pede determinado comportamento. E o judaísmo ainda tinha uma diferença, porque era uma questão étnica, era um povo. O judaísmo era mais do que simplesmente uma questão religiosa, como os egípcios tinham sua religião, os assírios, babilônicos, romanos, medos, persas, todos aqueles povos. O judaísmo era uma identificação cultural, eles eram o povo de Deus. E com isso existiam mandamentos que eram para eles. O judaísmo é uma experiência étnica, inclusive. E o cristianismo? Aqui começam as diferenças. A palavra concílio, ela dá a ideia de um grande encontro. Então começa a ter um grande problema na igreja. Vocês estão achando que só hoje que tem problema em igreja? Não, a igreja sempre teve problema. Então o que acontece? O texto narra isso. Lucas faz questão de dizer que lá em Antioquia surgem pregadores que anunciam que além de Cristo, eles precisavam se circuncidar. Eu não vou entrar em detalhes no que é a circuncisão, você pode pesquisar em caso você não saiba, mas é algo extremamente desagradável aos homens, principalmente se eles forem adultos. A circuncisão era um sinal físico que Deus pediu a Abraão lá atrás, e todos os seus descendentes. Então, de fato, todos aqueles que faziam parte do povo, mesmo que não nascessem, mas ao entrar precisavam passar por esse costume. Então nós temos aqui um grupo dentro da igreja profundamente ligado ainda ao judaísmo, que não entendeu o que Cristo veio fazer. E essa briga ficou grande.
Porque aqueles que eram judeus, aqueles que tinham, eles começaram a olhar para os gentios, e meio que começou a nascer dentro da igreja uma divisão, porque existiam pessoas que não eram preparadas para aquilo. Começa a ter, então, a gente já tinha visto um vislumbre um pouco antes, ali no capítulo 5, no capítulo 6, porque começam a se converter muita gente ainda em Jerusalém, existiam pessoas de todos os lugares, e as viúvas que não eram ali sangue puro, começaram a ter problemas, e aí os apóstolos então decidem criar os diáconos, surge o diaconato. E Deus está mostrando que a coisa é diferente através de alguns sinais. Nós temos algumas grandes cisões entre o cristianismo e o judaísmo. Primeiro nós vamos ter ali a questão do próprio Pedro, que tem uma visão incrível. Eu já preguei sobre isso aqui. Onde, como fruto dessa visão, ele vai até a casa de Cornélio, um italiano, e vê ali o Espírito Santo ser derramado sobre pessoas que não eram do povo. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja em Jerusalém, é derramado em Samaria, é derramado na casa de Cornélio, mostrando assim o que o próprio texto havia dito, né? Jerusalém, Samaria, confins da terra. E ali Deus está mostrando, dessa vez não é só um povo, dessa vez não é só uma raça, dessa vez é todo mundo. Cristo morreu por toda a humanidade, independente de onde nasceram, ou do fato de serem judeus. Depois nós vamos ter um problema sério, porque Estevão, o primeiro mártir da história da igreja, morre por causa da religião judaica. Porque de novo os fariseus se incomodam com a pregação, porque Estevão vira e diz: olha, o templo, Deus não está aí não, Deus não está habitando. E nós temos, quando Cristo morre, lembrando de outro cântico, eu gosto dessas coisas, né? O véu que separava já não separa mais, é rasgado, é livre acesso. Não é só para o povo judeu, é para todo mundo, é um livre acesso em todas as circunstâncias. Então essa questão começa a fomentar dentro da igreja. E o texto, independente da tua versão, vai usar alguma palavra bonita, porque na minha versão, por exemplo, diz: Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Vai ter outra palavra aí, mas é uma palavra bonita para dizer que quebraram Paulo. Paulo e Barnabé ficaram injuriados com aquilo, porque Paulo e Barnabé estavam vivendo intensamente o chamado de Deus, que envolvia anunciar o Evangelho a todas as pessoas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estavam vendo os povos se converterem. E quando eles chegam em Antioquia, eles veem um grupo de pessoas que ainda estão focadas no passado, arraigadas nos contextos da lei judaica, do Antigo Testamento cerimonial, de algo que não fazia mais sentido. Então eles ficaram muito irritados. Mas existiam outras pessoas que entendiam que sim, os gentios precisavam se circuncidar. E aí nós temos toda essa questão. E aí é narrado o concílio. Hoje em dia, pelo menos os batistas, os concílios batistas, eles praticamente tratam de dois grandes assuntos: é a ordenação pastoral e também a ordenação da igreja. Normalmente são esses concílios. Então os pastores ordenados, eles passam por um concílio, que é um grupo de pastores, que vai lá fazer um monte de pergunta por horas a fio, e os candidatos vão respondendo, e no final eles se reúnem e vêm ali e se entendem que os candidatos estão aptos ao ministério. E aqui muitos irmãos já vivenciaram questão de concílios de organização de igreja das congregações da Memorial. O pessoal se reúne a igreja no templo, aí vem alguém e faz perguntas à igreja sobre o que é ser igreja, como é ser igreja, e aí depois a igreja então é emancipada, né? O que nós chamamos, para de ser uma congregação e passa a ser uma igreja. A Igreja Batista Memorial vivenciou isso. O aniversário que nós contamos não é do tempo do início de congregação, é exatamente do dia em que se torna igreja. Mas nesse tempo, o concílio passa a ser a maneira como a igreja define questões teológicas. Porque a gente precisa entender que eles não tinham o que nós temos hoje. A Bíblia estava em formação.
E é importante observar a postura sempre dos apóstolos. E são os apóstolos aqui que falam e que tomam as questões. Então Pedro gosta de falar. Pedro falava com Jesus, imagine depois na igreja. Pedro pede a palavra nesse negócio, porque foi Pedro que viu o Espírito Santo descer na família de Cornélio. E ele lembra disso. E Pedro retoma uma questão muito interessante. Ele fala assim: olha, Deus está salvando todo mundo. E Pedro vai pegar e dizer: por que é que nós temos que impor a estas pessoas algo ou um peso que nem nós conseguimos carregar? É interessante isso aqui. O ser humano tem uma tendência de passar por determinadas situações, constatar que aquilo é ruim, e talvez como um desafogo ou uma vingança pessoal, ele quer impor isso aos outros. Você quer ver um negócio muito interessante? Agora isso está em baixa, mas trote de faculdade. Aqueles que já passaram por isso. Trote de faculdade é uma das coisas mais bizarras que existem. Porque é um lugar que você vai expor, que você vai humilhar, você vai tirar o sarro, e todo o calor sofre. Todo o calor sofre. De vez em quando explode uma ou outra notícia aí a respeito de trotes que extrapolaram, né? E aí você pensa: poxa, a pessoa sofreu, então ela não quer que ninguém passe por isso. Aí no ano seguinte, você vai lá ver trote de novo. E você vai observar que os mais animados em acabar com quem está chegando são aqueles que acabaram de passar por isso. É engraçado esse negócio. Ao invés disso gerar um sentimento na gente de não, vamos acabar com isso, não faz sentido, a gente espera o contrário. Vai chegar a minha vez. Eu vou acabar com quem chegar, eu vou tirar as raivas. E aí a gente vai meio que fazendo isso com o outro. Talvez na ótica judaica era mais ou menos assim. O quê? Nós sofremos tudo isso para chegar esse povo sentar na janela e não passar por nada do que a gente vem passando desde os nossos antepassados? Não, vão ter que entrar na faca. Os homens me entenderam agora. E Pedro está dizendo: por qual necessidade? Porque qual é o grande diferencial do cristianismo? O que é que o cristianismo tem no seu discurso que é diferente das outras religiões? A graça. O cristianismo não é uma religião que prega uma salvação baseada no cumprimento de dogmas, leis e obras. Inclusive é o contrário. O cristianismo prega que nós somos salvos pela graça, e Paulo vai dizer isso: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, é dom gratuito, para que ninguém se glorie. E esse é um discurso que, se não for bem compreendido, não passa da esfera religiosa. E é isso que Pedro aqui fala assim: peraí, ser circuncidado não vai levar ninguém para o céu, porque quem leva para o céu é Cristo. Por que é que eles precisam se circuncidar? Qual a razão disso? Porque de fato no Antigo Testamento você tem a lei. A gente precisa entender isso. Deus não se relacionava da mesma maneira no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, reuniões como essa não eram possíveis o tempo todo. Existia um calendário de festa religiosa, inclusive extenso. Os judeus tinham no seu calendário nacional, as festas judaicas eram festas religiosas. Na verdade, quando a gente olha para o calendário brasileiro, a gente vê que a maioria dos feriados também são ligados a questões religiosas. Inclusive, eu lembro muito bem que eu fiquei impactado quando eu descobri que o dia 12 de outubro não era feriado, porque era o dia das crianças. Eu passei a minha infância acreditando que era por causa das crianças. E quando eu descobri, eu fiquei chocado. Falei: não é o dia das crianças? Não, também, mas é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Falei: nossa, não, deles. Mas enfim,
é um feriado religioso. E nesses feriados ou nessas festas o povo se reunia, e a gente tem várias celebrações, algumas maravilhosas, lindas. Essa semana eu estava relendo, por exemplo, a inauguração do templo. Que coisa fantástica, que festa linda, porque o texto traz relatos, e no final de tudo aquilo o texto diz que a presença do Senhor desceu como uma nuvem de glória e cobriu aquele lugar todo, aceitando todas as ofertas, tendo um momento espetacular na história do povo. Mas era isso, eles celebravam como nação em vezes pontuais, não era um culto onde alguém se levantava e orava, imagina. Porque naquele tempo, só quem falava com Deus oficialmente eram os sacerdotes. Você não ia falar com Deus em Israel. Você ia levar uma oferta, você ia levar um sacrifício. O sacerdote ia colocar a mão na oferta e em você, e estaria assim falando com Deus. Porque o homem pecador não conseguia chegar na santidade. No deserto, Moisés é assim o tempo todo. As pessoas não podiam se aproximar do Monte Sinai quando Deus estava lá, porque elas morriam. As pessoas que se aproximavam da Arca da Aliança de maneira impura, só por se aproximar, morriam. Era completamente diferente, era outra relação. E a lei era e é pesada, é difícil, porque a lei tinha como objetivo mostrar que nós, seres humanos, não conseguimos chegar em Deus por nossa maneira. Pastor, a lei do Antigo Testamento é terrível, porque ela mostra exatamente a diferença do homem para Deus. É impossível seguir a lei completa. De vez em quando surge aí algumas pessoas que tentam, inclusive tem um documentário, um livro virou um documentário de um americano que resolveu passar um ano seguindo à risca todas as leis de Deuteronômio. É bizarro. O relato é muito estranho, porque existe todo um contexto para aquilo. E Pedro está ali dizendo para os irmãos, isso aí passou. Não é mais a lei que nos aproxima de Deus, é Cristo. Inclusive o próprio Cristo diz isso. Porque é mais ou menos assim, o homem não consegue cumprir a lei. Por isso veio Cristo. Cristo é o fim da lei, no sentido de que Ele é o cumprimento da lei. Então nós nos achegamos a Cristo, e o Senhor, a partir de então, é como se a gente chegasse, vamos chegar em Deus, então aqui, vamos atrás aqui de Jesus, porque Deus olha para Jesus e esse cumpriu. Jesus pagou o preço. Jesus é quem nos resgata, porque Ele consegue. E nós, pela misericórdia do sangue de Jesus, nos aproximamos de Deus. Não faz sentido. Isso aqui é interessante porque a gente precisa entender, e nós temos aí uma vontade e um desejo muitas vezes de tentar rotular e tentar dizer e mostrar através das ações quem são ou não os servos de Deus ou os inimigos de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente olha para uma determinada situação e fala assim, imagina, isso aí jamais, Deus está longe, isso é inimigo de Deus. Cuidado. Porque não é o executar, não é o fazer que nos torna filhos de Deus. É a fé em Jesus Cristo. É Cristo. E é isso que a igreja está começando a entender, e é nessa linha que Paulo vai. E que Pedro também. Paulo nos apresenta um texto falando sobre isso, muito interessante, em Romanos capítulo 3, eu vou ler agora para os irmãos, que diz o seguinte, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou que somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo.
E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. É o não entendimento disso que faz algumas bizarrices. Todo mundo aqui já ouviu a expressão, eu sou um católico não praticante. Já ouviram essa expressão? A pessoa entende que ela é, porque os pais eram, então eu sou, mas eu não pratico. Isso é estranho. A gente já vive um tempo hoje de pessoas que se declaram evangélicas, não praticantes. E por que essas pessoas se declaram vinculadas a uma religião se elas não praticam? Porque existe o entendimento que para ir para o céu tem que estar numa religião. Então eu estou aqui, não falo mal de ninguém, eu não vou lá, não sei disso tudo, mas eu estou ali no meio. E aí a gente começa a ver essas distorções. Se você pegar qualquer religião, vamos pegar aí religiões que pregam sobre assistência social, e ainda bem que existem, porque tem muita gente fazendo coisa boa, porque olha, se o mundo dependesse só do cristianismo, nessa área a coisa estava feia. Porque é impressionante como nós temos dificuldade nessa área. É impressionante como a gente tem dificuldade para entender que precisamos ajudar uns aos outros. É curioso isso. Mas vocês pegam uma religião como o Espiritismo, é uma pregação, eles pregam isso. Para que você tenha sucesso numa vida futura, você precisa fazer o bem nessa. Porque se você não fizer o bem nessa, na vida futura você vai vir pior. Vocês já repararam isso? E aí existe toda uma situação de assistência social. E as pessoas, de fato, eu conheço muitos espíritas e conheço gente mesmo com o coração assim, completamente aberto, generoso. Mas quando você vai analisar o sentido da crença, tudo bem, é bonito. Mas eles estão fazendo porque eles entendem que é fazer isso que vai resolver o problema deles lá na frente. No fundo, você tem uma questão própria. No fundo, no nosso coração sempre teremos uma semente de egoísmo, porque você não está fazendo algo porque você simplesmente quer. Você quer vir uma vida melhor lá na frente. Então a religião trabalha com isso. E aí vem o cristianismo e quebra tudo isso. É o que Paulo está dizendo. A lei servia para mostrar para a gente que não tinha jeito. Mas agora é Cristo. A gente precisa entender, e nós como igreja precisamos também passar a chave e a linha do que define de fazermos ou não as coisas por obrigação. E esse não entendimento causava, algumas das cenas mais bizarras que eu já vi na minha vida estão ligadas a costumes de igrejas, de pessoas que estão literalmente fazendo o costume mecanicamente. Então eu lembro bem, enquanto eu tive uma experiência como professor em Curimatá, de observar algumas pessoas, alguns jovens alunos, aprendizes, que eram de determinadas igrejas, as meninas iam até o portão da igreja com coque, saia e blusa aqui. Mas ao passar pelo portão da igreja, a saia subia e descia ao mesmo tempo, porque elas abaixavam na região da barriga e subiam na saia. Soltavam o cabelo, passavam o batom no banheiro, e ao sair da escola, prendiam o cabelo, arrumavam a saia e iam para casa como grandes meninas de igreja. Cansei de ver isso. E o que é que causava esse tipo de atitude? É claro, pastor, medo dos pais. Também. Mas o entendimento de que elas precisavam fazer as coisas conforme Deus manda na igreja. Fora não. E aí a gente tem um monte de bizarrice. O que nós descobrimos no capítulo 15 é que ser cristão vai muito além de uma lista de pode e não pode, que é uma das coisas mais impressionantes até hoje. Muita gente, quando entra na igreja, fica ali meio preocupado. Ixi, agora eu não vou poder um monte de coisa. Ih, agora o pastor não deixa. Quem dera o pastor tivesse poder dessas coisas, né?
de não poder. Hoje em dia é o contrário, as pessoas, o pastor não quer, aí vai lá e ainda posta e marca, né? Eu fui, né? Não é isso. Nós não podemos e não devemos fazer as coisas porque a religião pede que eu faça ou que eu não faça, que eu vá ou que eu não vá. Nós precisamos avançar na nossa relação com Deus ao ponto de fazermos as coisas porque o Senhor nos manda ou não manda. Se você deixa de fazer ou de ir a determinados lugares porque entende simplesmente que é igreja, você tem um problema, você está infeliz. E você vai continuar infeliz. Porque o cristianismo é algo que vai muito além, simplesmente, de poder ou não poder. Porque o que nos salva não são as nossas ações. Pode ter gente que vai passar a vida inteira dentro de uma igreja, sem ter feito um monte de coisa, e não vai para o céu. E é por isso que nós temos alguns dos textos mais pesados do Novo Testamento, que o próprio Jesus fala, que vai chegar o dia que as pessoas vão chegar ali para entrar no céu, e elas vão ouvir da voz do Senhor: apartai-vos de mim, malditos que praticam a iniquidade. E aí elas vão dizer: mas Senhor, em teu nome não curamos, em teu nome não profetizamos, não ajudamos, não limpamos, não fizemos isso, não fizemos aquilo. E o Senhor vai olhar e vai dizer assim: não vos conheço. Isso é pesado. Isso é pesado. Porque a gente pode passar uma vida inteirinha achando que é alguma coisa e nunca se relacionar verdadeiramente com Deus. Alguns dos meus medos mais profundos estão relacionados a essa passagem. Senhor, misericórdia, Pai. Tem uma outra que diz que alguns vão entrar como que queimados pelo fogo, né? Vai passar e quase não vai passar. Mas, Senhor, me sapeca todo, mas deixa eu entrar. Posso entrar queimado, não tem problema. Tem aquelas, é melhor entrar sem um olho do que, né? Essas coisas, Senhor, tira, o que for preciso. É meio Pedro, né? Pedro chega lá e: Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé. Se eu não lavar, você não entra no reino. Senhor, me lava inteiro. Não tem problema. Pedro tinha um pouco dessa perspectiva, né? Mas a igreja está aqui então entendendo. E aí Paulo reforça em Gálatas o seguinte: Gálatas 3, 6 e 7 diz o seguinte: da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Paulo chega para os Gálatas, que é a primeira igreja, ali, primeiro lugar por onde ele passa, e diz: vocês também são filhos de Abraão, se vocês creram. Aí a gente passa, não é mais o povo, a questão sanguínea, é o povo de Deus e igreja. E aí chega até nós, porque eles creram. Bem-aventurado é isso. É a fé em Cristo Jesus. Talvez alguns já estejam aí: oh, beleza. Está vendo como o pastor está falando? Liberou, não tem que ter preocupação, é tudo coisa da religião mesmo. Liberou geral, faço o que eu quiser, porque é Deus que manda em mim. Cuidado. Porque o texto não termina só na fala de Pedro. O texto tem mais uma fala. O texto, aqui no versículo 19, voltando lá para Atos 15, tem uma outra participação muito importante, que é de Tiago. Tiago diz: portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Essa palavra tem uma sabedoria. Porque é incrível como nós, infelizmente, temos capacidade de criar dificuldade para que as pessoas se firmem. Porque às vezes, como crente, eu posso dizer isso como alguém que cresceu na igreja, né? Eu não tenho aquele grande testemunho fora do mundo de ter feito isso e aquilo. Então eu cresci na igreja. E às vezes a gente, como pessoas que crescem na igreja, às vezes elas ficam meio assim: fulano se esbagaçou a vida toda, fez de tudo. E às vezes fala isso até com uma certa inveja. Fez de tudo, agora chega aqui, está aí crente levantando a mão igual. Como assim? Eu cansei de fazer piadinha daquelas do tipo: não é fulano, eu não vou pregar para o Neymar não. Prego não. Na época não era Neymar, era para o Ronaldo Fenômeno.
Prego não. O camarada é rico, tem tudo o que quer aqui, ainda vai para o céu? Prego não. Eu sofro aqui e ele sofre lá. Alguns já pensaram assim, falaram, não fala a verdade, não precisa confessar, não. Eu confesso o pecado, é pecado perdoado. Né? Já me arrependi, mas não sei se eu ia pregar, não. Brincadeira. A gente tem isso, a gente tem essa relação. Então, quando ele está dizendo, a gente não pode, porque às vezes a gente está pregando o evangelho, tá, o RD, a pessoa chega na igreja, a pessoa está um mês na igreja, a gente já quer que ela tenha uma vida inteira de crente. A gente já trata e já pesa a mão dos que estão chegando como se fossem crentes maduros. Tem gente que cresce a vida inteira na igreja e não é crente. Veja lá alguém que chega. A gente precisa entender isso para acabar não afastando, pesando sobre eles, principalmente essa questão. Agora você não pode ir, pastor, vi fulano de tal, estava ali no espetinho tal, som ao vivo, pagode ou forró pegando, olha lá, já desviou. Calma, vamos ouvir, vamos conversar, vamos falar, vamos mostrar que nós precisamos saber aonde andar, inclusive, não porque existem os 25 mandamentos da Memorial, não irás no pagodão ao vivo, não está lá. Ô pastor, eu posso no pagodão? Calma, não aproveita não, calma. Porque é nesse sentido que vem a palavra de Tiago. Tiago diz isso e ele continua. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Opa! Espera aí, também não é assim. Também não é aberto total. Tem alguma coisa. E a gente precisa entender por que é que ele coloca essas questões. Existia no judaísmo a ideia de que essas coisas aqui colocadas, ele até continua, ele diz assim, pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados. Isso aqui que ele coloca é um grande resumo da lei. São apenas 3 itens, que resumem, na verdade, o comportamento ético e moral do povo de Deus. Quando ele fala aqui sobre a questão, ao contrário, devemos escrever a ele dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos. A questão aqui não é a carne de porco ou não. A questão aqui é a idolatria. A questão aqui é mostrar que eles agora, porque quem é que come carne oferecida a ídolo, gente? É quem está no culto. É quem está participando da cerimônia religiosa. Então ele deixa bem claro aqui que é a questão da idolatria. Não comam comidas sacrificadas a ídolos, não participem, não estejam mais em ambientes. É por isso, inclusive, que como crente a gente precisa se preocupar com algumas questões que às vezes a gente não se atenta, acha que é cultural, mas não é. Existem muitas questões que parecem coisa de cultura, mas que têm sim questões religiosas. Tome muito cuidado. Missa de 7º dia é uma cerimônia religiosa que vai completamente contrário, por exemplo, ao que a Bíblia ensina. E o próprio Paulo diz que quando estamos em uma cerimônia religiosa, que essa cerimônia religiosa não é para louvor e adoração ao Senhor, ela é exatamente para o contrário. Ah, pastor, é o costume, é porque é meu amigo, é minha amiga. Você ofereça as condolências, ande junto o tempo todo. Mas você não precisa ir para uma cerimônia religiosa que prega o que você não acredita. Ah, pastor, mas eu vou ser visto como chato. Você precisa ser visto como alguém que obedece o Senhor. Sim. A gente teve aí as questões agora, em todo o mês de junho e julho, tem os problemas com as tais festas juninas, né? O problema, gente, não é o quadriculado. O problema não é o milho, o problema não é a barraca do beijo, o problema não é nada disso. O problema é quando é uma festa para São João. Você já se tocou com a festa para São João e para São João? Ah, mas João era um apóstolo tão legal, verdade, era um apóstolo do amor. Ele ia detestar saber que hoje em dia o povo faz festa para ele, porque é uma cerimônia religiosa. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Então o primeiro envolve a idolatria. Então ele está dizendo para os novos crentes, olha gente,
tudo bem, vocês não vão se circuncidar, mas idolatria não. Porque nós servimos um só Deus. Idolatria não dá. Aí o outro vem, imoralidade sexual. A cultura romana, a cultura greco-romana, o pessoal hoje está aí dizendo que é de vanguarda, dizendo que estão revolucionando. Estamos no século 21, então não podemos ser como se fosse uma coisa da modernidade. Gente, o costume moral dos impérios romanos, o som mudou aqui, viu gente? Eu não sei o que vocês fizeram, mas mudou aqui no retorno. O costume moral dos romanos, dos gregos, era terrível, era triste. E não tinha problema, porque todo mundo fazia o que queria, porque era normal, e era um negócio inclusive entre família. Era uma coisa triste. E ali Tiago está dizendo o seguinte: a gente serve um só Deus, e esse negócio aí que todo mundo faz aí fora, com a gente não, porque nós somos um povo que temos um costume a zelar. Os judeus, as questões sexuais, elas eram muito rigorosas na lei. Não tem essa de, é pela fé eu faço o que eu quiser. Não, filho, peraí, existe uma questão de caráter. Deus cria lá no Jardim do Éden Adão e Eva, 2 sexos diferentes, um para cada. Muito simples a matemática. Deus não criou 75 Evas para Adão, e nem 35, não sei qual é o plural de Adão. Adãos? Eu sou ruim nisso, não sei. Tá? É um padrão. E a coisa no Império Romano era solta. Então existia muita imoralidade. A gente inclusive vê Paulo, um texto muito forte de Paulo, lá em Corinto, já finalizando, Paulo diz o seguinte: comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito, e como estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma reunião, estarei com vocês em meu espírito, e o poder do nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Que texto pesado. E talvez você esteja pensando: pastor, mas não é pela lei. Mas aqui não é só uma questão de lei. Aqui ele está lembrando o seguinte: somos uma comunidade de pessoas que precisam ser restauradas. E Paulo e os apóstolos vão ter uma preocupação moral, sim, com o grupo. Ele tem uma preocupação de que as pessoas entendam errado, porque tinha alguém que estava fazendo coisa errada dentro da igreja, que todo mundo sabia, e o medo era: e se os outros começarem a achar que isso aí pode? Que coisa feia. Quem é batista há mais tempo e já passou por inúmeras sessões, sabem da grande dor de cabeça que é excluir alguém. Sempre vai ter alguém para levantar e falar assim: já visitaram? A pessoa não vem na igreja há 5 anos. Já visitaram? Mas já foram de novo. E aí começam a perguntar, e a gente fica ali naquela preocupação, né? Aquela coisa ali como se tivesse. Imagina se Paulo estivesse no meio. Paulo chegou e disse: eu entrego a Satanás. Paulo não era fácil, hein? Mas Paulo justifica. Paulo não está aqui dizendo que a pessoa vai para o inferno. Inclusive ela está dizendo aqui outra coisa. Ela está dizendo: a pessoa precisa entender que estamos em um corpo, que o cabeça é Cristo, e por isso existe ordem e decência, e precisa sentir o peso. Precisa entender que ela vai sair, ela não vai mais fazer parte desse grupo. Inclusive Paulo está dizendo aqui: eu entrego a Satanás para que ele sofra. Terrível esse Paulo.
Porque no sofrimento ele entenda que está sofrendo porque está distante de Deus. Isso aqui é um discurso para dentro de uma igreja. Não é uma questão simplesmente de vingança, mas existem pessoas que de fato só conseguem entender a mensagem do Senhor através de um sofrimento real. Porque enquanto não passarem por uma terrível situação e entenderem a sua limitação como ser humano, não vão se dobrar diante de Deus. É por isso que Paulo fala isso. Paulo está dizendo que ele sofra para que a sua alma não se perca. Gente, o que mais nós temos, o que mais existe são relatos de pessoas que tinham uma vida excelente e que por algum momento enlouquecem, largam tudo, arrebentam a família, vão para outros lugares e se arrebentam. Voltam tudo estrupiado, doente, sozinhos. E aqueles que não voltam ficam sofrendo porque não conseguem voltar de vergonha. Com certeza você pensou em algum caso. É por isso que Paulo está falando. Então não é liberou geral e também não é por obrigação. Precisamos entender bem isso. Está vendo? Ela concordou. Precisamos entender que a nossa salvação não é por nosso mérito. É pela fé em Cristo Jesus. Mas a partir do momento que somos salvos e que nos relacionamos com Deus, algumas coisas de fato precisam ser diferentes nas nossas vidas. É isso que a igreja está passando. É esse momento que eu posso dizer de amadurecimento que as coisas vão acontecendo no capítulo 15. Esse é o pastor, e a carne, é a questão da carne com sangue. Isso aqui também não tem nada a ver com a questão gastronômica, se você gosta ao ponto, bem passado, queimado, não é isso. Mas existia a ideia no judaísmo de que o sangue continha vida. As regras e as normas de sacrifício, nenhuma delas envolvia enforcar. Era um corte na garganta do animal para que o sangue se esvaísse e para que assim a vida fosse. As carnes que contêm e que são feitas sem que haja derramamento de sangue na cultura judaica eram meio que uma afronta, porque era aquela questão assim de tomar a vida. Isso tem a ver com a questão inclusive de assassinato. O povo judeu abominava o assassinato. E quando o Tiago está falando isso aqui, não temos e não queremos nada ligado à idolatria, imoralidade sexual não, e nada com a morte. É esse o significado. Era esse o entendimento da comunidade com relação a isso. E era esse o resumo da lei de Moisés que era pregado nos sábados. Então Tiago está aqui mostrando que existe sim algo a ser feito. Que como crentes nós precisamos nos preocupar se existe idolatria no nosso coração, se nós estamos apegados e se tem algo tomando lugar. Eu falei sobre prioridade, a gente falou muito sobre isso na campanha Geu. Se a nossa vida de fato tem problemas, porque vivemos numa época em que a imoralidade sexual ela é instaurada, e qual é o nosso compromisso com a vida? Esse é o resumo. E essa noite o Senhor trouxe aqui você para entender que você precisa refletir a respeito disso. Eu peguei a palavra após cantarmos que precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor mesmo. Porque sem Ele a gente não consegue nada disso. Você não vai para o céu porque você é uma boa pessoa. Você até pode se achar uma boa pessoa, mas o Senhor conhece o seu coração. Coisa que eu nunca vou saber da sua vida, o Senhor já sabe. E é por isso que precisamos dEle. Algumas das experiências mais lindas da minha vida são com essa música. Eu me lembro bem de uma situação do Preciso de Ti, porque ela resume qual deve ser o estado constante dos nossos corações, independente de quantos anos de igreja nós tenhamos. A nossa oração diária precisa passar por isso. Senhor, eu preciso de Ti.
Porque o contrário disso é a vaidade. É o entendimento de que eu posso fazer o que eu quero e eu faço o que eu quero. É aquele sentimento que a gente tem lá no Gênesis, quando surge aquele elemento que eu esqueci o nome dele agora, que vira e diz assim: eu matei Caim. Caim foi condenado porque matou uma pessoa, eu matei duas. Porque eu faço o que eu quero. Nós precisamos do Senhor. No ano de 2002, se eu não me engano, Vencedores foi premiado no Troféu Talento com aqueles prêmios de conjunto da obra, né? E aí foi a primeira vez que eu fui. O Credit Card Hall tinha acabado de inaugurar, espetáculo, coisa linda. E aí nós fomos. Aquela cerimônia maravilhosa, lindo negócio lá, vendo todo mundo do meio da música, apresentações e aquilo tudo. E eu lembro até hoje que essa música Preciso de Ti estava concorrendo lá a um prêmio, e aí o pessoal foi cantar. Não foi o grupo todo. Foi a Ana Paula, a Nívia, o André e o maestro do violão. Subiram esses e a orquestra da Record. E era um show técnico incrível. Eu gosto dessas coisas, não sabe? Mas era um negócio de primeiro mundo. Na hora que eles subiram, que tocaram os primeiros acordes da introdução, na hora mudou aquilo. O clima mudou assim imediatamente. Na hora que a música começou, o Credit Card inteiro ficou de pé sem que ninguém pedisse. E foi um dos momentos mais bonitos, porque eu vi gente ali chorando, pessoas importantes, pessoas famosas na época, e não era uma questão maquiada, porque você não produz momentos assim, a gente não consegue. Momentos de entrega ao Senhor não são fabricados, porque eles são do fundo do coração. E eu lembro de ver ali que tinha umas 5.000 pessoas cantando em alta voz: distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena. Por mais bonito que sejam os nossos sonhos e projetos, distante do Senhor, eles viram pó. Como é que está o seu coração? Quero convidar o Ministério de Louvor que vem aqui à frente. E quero convidar você que feche seus olhos e que tenha um momento real com o Senhor. Porque você precisa entender no seu coração se você está fazendo as coisas porque você é obrigado pela lei, pela aparência, ou se você está fazendo as coisas porque o Senhor tem mostrado o caminho que você deve seguir. E se você não consegue nem pensar a esse respeito, é porque talvez você ainda não tenha entregado realmente a sua vida ao Senhor. E essa é uma oportunidade para que você se renda a esse Senhor. Como está a sua relação real com Deus? Enquanto vocês oram, eu vou pedir que o grupo faça a primeira parte de Preciso de Ti. De novo. Eu quero muito que você reflita através dessa letra. E que esta noite, inclusive aqueles que estão em casa acompanhando, talvez por acaso, essa noite o Senhor quer lembrar que você precisa dele, não é Ele que precisa de você. A barreira da religião precisa ser quebrada no coração de todo mundo em algum momento. E se você tem vivido só uma religiosidade, você precisa quebrar isso. Porque senão você vai ficar com a lei. E você não vai para o céu. Feche seus olhos. Preciso de Ti.